Circle of Inevitability, capítulo 1143. A escolha final. A estrela Leonard olhou para Madame Julgamento, um pouco surpreso, enquanto perguntava: "Você não vai mudar para o caminho do Imperador das Trevas?" Alternar entre os caminhos poderia conceder poderes únicos, híbridos e, às vezes, bizarros aos Beyonders. Embora os rituais pudessem ter requisitos ocultos e riscos associados, teoricamente, esses indivíduos eram mais difíceis de lidar do que os Beyonders que permaneciam em um único caminho até o auge. Julgamento Shield falou calmamente: "Se não houver outra opção, mudarei para o caminho do Imperador das Trevas. Mas, enquanto houver a possibilidade de continuar no caminho do árbitro, prefiro seguir por ele." Ela fez uma pausa e acrescentou: "Eu pessoalmente aspiro estabelecer ordens que estejam alinhadas com a moralidade da época e me dedicar totalmente a mantê-las, enquanto as ajusto e refino constantemente com base no feedback da realidade. Quando a ordem se torna rígida, ela inevitavelmente cai na sombra." O Estrela Leonard concordou com a cabeça, dizendo: "Estou disposto a fazer a troca." Para ele, a Máscara de Salomão e o Pilar da Gravidade eram essencialmente equivalentes, eram itens que deveriam ser entregues, trocados pela característica de Beyonder de sequência 2, servo da ocultação do caminho da escuridão. Se não houvesse uma vaga para um servo da ocultação, ele já estava preparado para mudar para a sequência 2 de um dos caminhos vizinhos, o cônsul da morte do caminho da morte, ou a glória do caminho do gigante. Após Leonard e Shield concluírem a troca dos dois artefatos selados de grau 0, o Senhor Tolo, sentado à cabeceira da mesa de bronze, voltou-se para o enforcado Alger. Em tom caloroso, disse: "A tarefa do livro da calamidade não pode ser concluída no momento devido à descida prematura da lua carmesim. Vocês precisarão esperar até o momento em que o apocalipse chegar. Se não quiserem esperar e preferirem ascender a anjo mais cedo, posso ajudá-los usando o galo do sol poente para trocar pela característica de Beyonder de sequência 2 e ingredientes suplementares dos caminhos Sol, Torre Branca ou Tirano." A Torre Branca era a sequência 0 do caminho do leitor, correspondendo ao Deus do conhecimento e da sabedoria. A característica de Beyonder da sequência 2 deste caminho e o caminho do tirano podem não existir mais em suas respectivas igrejas, mas ainda podem ser encontradas como artefatos selados em outras igrejas. As características de Beyonder de sequência 2 do caminho do Sol eram relativamente mais abundantes, em parte devido à queda do eterno Sol ardente e em parte porque nem todos os sequência 3, mentores da justiça na Igreja do Eterno Sol Ardente preenchiam os requisitos para avanço. Nos últimos meses, Santa Vieve e Santa Lutique, duas perseguidoras da luz experientes, avançaram com sucesso após o Senhor Tolo retornar duas características de Beyonder de sequência 1, Anjo Branco. O Senhor Tolo continuou: "Você também pode considerar mudar para o caminho do Suplicante dos Segredos. O Galo do Sol Poente, originário da queda do antigo Deus do Sol, carrega a característica de Beyonder de sequência 2, presbítero profano, contaminado pelo poder do Sol. Posso purificar a corrupção correspondente para você. Reserve um tempo para pensar cuidadosamente antes de decidir." O enforcado Alger ficou em silêncio, aparentemente dividido e hesitante. Depois de uma dúzia de segundos, ele riu de repente: "Honorável Senhor Tolo, desejo me tornar um presbítero profano." O Sol Derek olhou para o Senhor enforcado com espanto, completamente perplexo com sua escolha. Ele acreditava que a sequência 2, Anjo da Sabedoria do Caminho da Torre Branca, ou a sequência 2, Calamidade do Caminho do Tirano seriam mais adequadas para Alger, especialmente a primeira. Alger sorriu levemente e disse em voz baixa: "Este caminho é mais adaptável em combate real e mais adequado para lidar com diversas situações."
Ele então acrescentou em tom autodepreciativo: ao escolher isso, minha carta do enforcado se torna ainda mais adequada. Talvez seja o destino, a pessoa sempre retorna à carta que escolheu. Ao ouvir isso, a Madame Mágica, que tinha profundo conhecimento de cartas de tarô, de repente se lembrou de uma frase: o enforcado representa a queda, o egoísmo, assim como a resistência, o sacrifício e a dedicação. Vendo que o enforcado Alger já havia tomado sua decisão, o senhor tolo não ofereceu mais conselhos. Após a reunião, eu providenciarei o ritual. Assim que estiverem preparados, reze para que eu destrua a característica, purifique a corrupção e forneça os ingredientes suplementares. Sim, senhor tolo, Alger estava eufórico e sobrecarregado com um senso de responsabilidade. Como o atual deus do mar e um aventureiro lendário que vaga perpetuamente pelos mares, ele já havia digerido sua poção de rei do mar há muito tempo. Lumian endireitou a postura e disse: senhor tolo, eu fornecerei os ingredientes suplementares. Basta me fornecer o conhecimento correspondente, e eu poderei trazê-los do nada. Ele não tinha certeza se o senhor tolo tinha acesso aos ingredientes suplementares para o presbítero profano, ou se poderia convocá-los da névoa da história para uso temporário, então ele se ofereceu proativamente para cuidar disso. Muito bem, envolto em névoa cinzenta, o senhor tolo assentiu levemente. Após discutir o assunto, Enlil, a lua, olhou ao redor da sala e hesitou antes de dizer: suas poções estão totalmente digeridas, foram digeridas durante esta operação, ou você encontrou maneiras de acelerar a digestão. No entanto, minha poção do mestre invocador ainda está em falta. Avançar rapidamente exigiria correr riscos. Você tem alguma sugestão? Antes que qualquer outro portador de carta dos arcanos maiores pudesse responder, a carruagem Lumian sorriu e disse: é simples. Após a reunião, faça um ritual e me invoque. Eu responderei. O senhor Lua Enlil ficou momentaneamente atordoado. Claro, este indivíduo é um deus verdadeiro de duplo caminho, possuindo características únicas. Se um mestre invocador pudesse completar uma invocação de nível tão alto e ter sucesso, sua poção restante seria, sem dúvida, completamente digerida. Obrigado. O Enlil da Lua não era particularmente bom em comunicação e só conseguia expressar sua gratidão nos termos mais simples. Após mais algumas conversas, o senhor tolo bateu suavemente na borda da mesa de bronze. Assim que todos os portadores de arcanos maiores se voltaram para ele, ele falou em um tom caloroso, porém emocionado: esta operação foi um sucesso. Embora muitas demônias de alto escalão não tenham sido realmente mortas, a destruição e a reforma do mundo dos espelhos fizeram com que seus números diminuíssem. Suas relíquias podem ter sido herdadas, mas não impactarão mais os desenvolvimentos futuros. Pessoal, o momento final está se aproximando. Temos cerca de um mês para fazer todos os preparativos necessários. Aproveitem ao máximo. Espero que depois do apocalipse, ninguém falte à próxima reunião de tarô. Ao ouvir isso, a Justiça Audrey sentiu uma onda complexa de emoções. Ela se levantou e, junto com os outros portadores de arcanos maiores, fez uma reverência. Sim, senhor tolo. Reticências. Voltando ao mundo real, Lumian desceu as escadas até a pequena sala de estar. Ele olhou para Franca e perguntou casualmente: onde está Anthony? Na cozinha, ajudando Ludwig, respondeu Franca, olhando para a entrada da sala antes de baixar a voz. Você pode me contar sobre o conhecimento das grandes existências agora, certo? Lumian explicou brevemente os grandes antigos dominadores, como a deusa mãe da depravação e o círculo da inevitabilidade, que estavam acima das sequências, e seus objetivos.
Ele também apresentou a situação da Sefirot e atualizou Franca sobre a deusa mãe da depravação e suas atividades atuais. Franca ouviu em choque, murmurando: o número de grandes existências não é um pouco demais? Ela então olhou para os rostos de Tiki e Tudor no ombro esquerdo de Lumian. Eles estão realmente loucos. Ela agora tinha uma compreensão mais profunda do risco monumental que a demônia primordial Tiki corria com seu grande plano. Se ela tivesse falhado, teria arrastado o planeta inteiro, e talvez o universo, abaixo com ela. O rosto de Tiki não conseguia falar, mas erguia o queixo orgulhosamente, enquanto o rosto de Tudor se recusava a reagir. Lumian zombou e mudou de assunto para outros conhecimentos sobre acima das sequências. Depois de ouvir atentamente, Franca suspirou: então, extraímos nossos corpos espirituais e os penduramos no castelo de Sefira, evitando o fim do mundo quando o mais antigo despertasse, bem como as lutas posteriores entre o Deus Todo-Poderoso e o Digno Celestial. Enquanto falava, seus pensamentos vagavam. A maioria da sociedade de pesquisa dos babuínos de cabelo encaracolados não tem ideia da verdade ou de que os continentes Norte e Sul já estão destruídos. Provavelmente é melhor assim, que eles recebam o apocalipse com alegria. Os membros da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Cabelo Encaracolados sobreviveram, em sua maioria, ao desastre da Lua Carmesim porque aquele em que a Ordem Aurora acreditava os protegeu a tempo. Era por isso que Franca tinha sentimentos complexos em relação àquele indivíduo. Ela sabia que a morte de Jena e as provações de Lumian estavam ligadas a ele. No entanto, ele de fato protegera o mundo, incluindo ela e seus amigos. Assim, ela nunca havia levantado a ideia de vingança, não porque não guardasse ressentimento, mas porque não conseguia expressá-lo. Quando soube que Lumian o havia socado 2 vezes, ela se sentiu atordoada e divertida. Depois de alguns segundos, Franca exalou lentamente e disse: se sobrevivermos ao apocalipse, quero viajar para o continente ocidental e viver lá por um tempo. Enquanto falava, ela sorriu calorosamente e convidou Lumian, Aurore e Jena com sinceridade: gostariam de vir comigo? Vou explicar e apresentar tudo a vocês. Serei sua guia. A expressão de Lumian suavizou-se gradualmente. Ele olhou para a cabeça em seu ombro direito e sorriu ao dizer: Aurore também pode explicar e apresentar coisas. Fechado. Franca sorriu radiante e estendeu a mão direita, dando um toca aqui em Lumian. Ela achou promessas de mindinho muito infantis. Toca aqui combinava muito mais com ela. Naquele momento, Ludwig entrou na sala de estar, mastigando um bife. O que você está fazendo aqui? Franca perguntou, um pouco surpresa. Você ainda nem terminou sua refeição. Eu o chamei aqui, explicou Lumian com um sorriso. Por que Lumian precisaria de Ludwig naquele momento? Seria a hora da refeição? Franca ficou intrigada. No ano passado, Lumian usou suas habilidades únicas para tirar Ludwig da zona protegida diariamente para se banquetear nos oceanos do mundo da ruína, assim como Franca acompanhava Lumian até as ruínas para deixá-lo perder o controle e desabafar sua loucura todos os dias. Vendo Ludwig também olhando para ele com curiosidade, Lumian recuperou um item de seu reino divino. Era uma caixa de joias prateada e preta de 3 níveis incrustada com inúmeras pedras preciosas, caixa dos grandes antigos. Pesquise no site Novelfire.net no Google para acessar capítulos de romances com antecedência e na mais alta qualidade. Chapter 1143, The Final Choice. Dica: você pode usar as teclas esquerda e direita do teclado para navegar entre os capítulos. Se você encontrar algum erro, conteúdo fora do padrão, redirecionamento de anúncios, links quebrados, etc.,
Informe-nos para que possamos corrigir o mais rápido possível. Relatório. Comentários do usuário. Escrever comentário. Leia e aplique as regras antes de postar um comentário. Ao compartilhar seu comentário, você concorda com todos os termos relevantes. Nenhum comentário ainda. Junte-se à comunidade e inicie um tópico de discussão. Ponto.